Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: câncer de cólon e reto, com os proctologistas Eduardo Brambilla, Alessandro Spolavori e Rubens Olesques Fernandes, com os oncologistas clínicos Marcelo Arle Machado e Fábio Miguel, com o cirurgião do aparelho digestivo Rafael Giovanardi, com a enfermeira estomoterapeuta Neiva Maria Salton e com a psicóloga Margarete Wiesenthiner. No momento em que nós temos o diagnóstico do câncer de cólon, alguns exames são necessários. Tá? Nós chamamos esses exames de exames de estadiamento. Tá? Eles consistem, assim, como exames mínimos, assim, num raio-x de tórax, numa tomografia computadorizada do abdômen, exames laboratoriais para avaliação das condições de saúde do indivíduo, como hemograma, exames de função hepática, exames de função renal, e um marcador tumoral que se chama antígeno carcino embriônico, ou CEA. Tá? Logicamente, toda pessoa que vai ser submetida a alguma cirurgia precisa fazer uma avaliação clínica pré-operatória, seja ela por um anestesista, seja por um cardiologista ou um médico internista. Tá? Uma vez sendo submetida à cirurgia, nós temos o estadiamento patológico. O que é isso? É a análise macroscópica e microscópica do tumor na peça cirúrgica. Então, dessa forma, nós conseguimos avaliar com detalhes o grau de penetração da luz do órgão, se tem linfonodos comprometidos, que são estruturas de defesa que estão ao redor de todo o nosso tubo digestivo. Né? E através desses exames que eu citei previamente, se há presença de lesões à distância, como lesões no fígado, lesões no pulmão, outros órgãos. Tá? O tratamento do câncer coloretal depende de sua localização e de sua extensão. Nós dividimos a extensão do câncer coloretal através de um estadiamento, onde nós podemos definir se essa doença é uma doença que se encontra em estágio inicial, localmente avançada ou avançada. Os tumores coloretais em fase inicial de crescimento são tratados única e exclusivamente com cirurgia. Aqueles tumores no qual se desenvolve passando a estrutura da parede do intestino, invadindo e disseminando-se através dos linfonodos, das ínguas, dos gânglios, que na realidade habitam a situação próxima ao intestino, passam a ser tumores localmente avançados. E o tratamento para esse tipo de doença é a cirurgia seguida de quimioterapia e radioterapia, dependendo da localização. Já os tumores em fase avançada de crescimento, no qual existe uma disseminação sistêmica, geralmente hematogênica através da corrente sanguínea, esses tipos de tumores podem levar a metástases hepáticas, ósseas, pulmonares e outras partes do corpo. Daí o tratamento nesta situação é desenvolvido através da utilização de quimioterapia associada a terapias alvomoleculares definidas. O que são essas terapias alvomoleculares definidas? São terapias onde são utilizados medicamentos antiangiogênicos que agem na formação de novos vasos responsáveis pela alimentação desses tumores. Nós podemos estimar a porcentagem de pessoas que vão ser curadas de acordo com o seu estágio. Por exemplo, no estágio 1, mais de 90% das pessoas vão ser curadas. Tá? No estágio 2, a sobrevida em 5 anos se estima em torno de 80%. No estágio 3, ela é em torno de 50% a 60%. E no estágio 4, aproximadamente 10%. Ou seja, a expectativa de vida é inversamente proporcional ao estadiamento. É importante salientar que o câncer de colo e reto é uma das poucas doenças que hoje em dia, quando desenvolve metástases à distância, se a quantidade dessas metástases não for de um volume muito elevado, se consegue juntamente com a cirurgia e quimioterapia associada a anticorpos monoclonais ou antiangiogênicos, trazer novamente a chance de cura para esses pacientes, o que fica em torno de 20% dos casos. O índice de sucesso no tratamento do câncer de intestino está ao redor dos 70%. Isso considerando todos os casos, desde os casos mais iniciais até os casos mais avançados.
Nos tumores de cólon e reto superior, o tratamento principal é a cirurgia. Então, o primeiro tratamento que vai ser dado a esse paciente é um tratamento onde a gente vai ressecar, retirar, remover essa lesão. A gente remove essa lesão e os linfonodos. Se esses linfonodos não estão comprometidos, o tratamento cirúrgico é único. Se existirem linfonodos, que é o próximo estágio da doença, que esses linfonodos estiverem comprometidos, o tratamento também é cirúrgico. Primariamente é cirúrgico e depois pode-se utilizar a quimioterapia. Bom, o que é o linfonodo? Então, a gente conhece muito as artérias e as veias. As artérias levam o sangue, as veias trazem o sangue de volta para o coração. Mas nem todo o líquido do corpo que é levado é trazido pelas veias. Então, existe um outro sistema de pequenos canos que vão fazer, que é o sistema linfático. E nesse sistema linfático existem linfonodos, áreas onde se concentra e é filtrado essa linfa ou esse líquido que está voltando para a circulação. Então, uma das formas do tumor se espalhar é através desse sistema linfático. Então, as células vão correndo por esse sistema e vão tendo o seu filtro nos linfonodos. Então, é uma coisa que protege para ele não entrar em circulação. Mas esses linfonodos, quando atingidos, é sinal que a doença já está mais avançada e precisa de ter um tratamento um pouquinho também mais forte, digamos assim. Não só com a cirurgia, mas também com a quimioterapia. O tratamento do câncer de cólon, ele deve ser feito de acordo com o estadiamento da doença, né? Nos estádios 1, 2 e 3, o tratamento curativo e de eleição é cirúrgico, né? Quem tem uma doença inicial, a mais inicial, como no estádio 1, não precisa fazer quimioterapia, em nenhuma situação. Quem tem doença estádio 2 pode ser feita de acordo com alguns fatores prognósticos. A gente consegue identificar pessoas que têm um risco de recidiva maior, então para essas pessoas se costuma oferecer a quimioterapia. De uma forma geral, todas as pessoas que têm câncer no estádio 3 precisam fazer quimioterapia, tá? Porque a quimioterapia melhora a chance de cura em torno de 30%, 30% a 40%, então um benefício considerável. E quem tem uma doença avançada, o tratamento ele tem que ser sistêmico, como a doença é sistêmica. Esse tratamento envolve quimioterapia, a quimioterapia tradicional, que são as drogas que nós chamamos de citotóxicos, são drogas que têm como mecanismo de ação induzir morte celular, e mais recentemente foram pesquisados, foram desenvolvidos, e esses medicamentos já estão disponíveis para uso, agentes biológicos, que são drogas-alvo, que têm como objetivo um alvo celular, e que dessa forma eles inibem mecanismos de proliferação do tumor, mecanismos de disseminação, mecanismos de produção de vasos sanguíneos, e eles melhoram o prognóstico, eles aumentam a sobrevida dos pacientes com câncer de intestino. Tumores mais altos no cólon, acima sigmoide, cólon transverso e ascendente, é feita a remoção parcial do cólon, com todos os linfáticos, os linfonodos, os gânglios removidos junto. Pessoas que têm metástase à distância, tanto hepática como pulmonar, algumas vezes elas são passíveis de ressecção cirúrgica, com intenção curativa também. Quando a doença é muito alastrada nesses órgãos, aí o tratamento é paliativo, com quimioterapia posteriormente à cirurgia. Também, se houverem lesões à distância, com o fígado, o pulmão, também é necessário a gente utilizar ou a cirurgia para remover essas metástases, ou então a quimioterapia para melhorar a qualidade de vida e o tempo de sobrevida desses pacientes. E as metástases hepáticas são os lugares de maior frequência do câncer coloretal. Atualmente, a cirurgia hepática, que seria a cirurgia de ressecção dessas metástases, é a única forma de conseguir a cura, apesar dos bons resultados da quimioterapia. A associação de quimioterapia e cirurgia é que tem demonstrado atualmente a melhor abordagem terapêutica para esses doentes. Apesar de tudo,
de todos os esforços em relação aos tratamentos, ainda apenas 10 a 20% das pessoas com doença metastática do câncer coloretal são passíveis de tratamento cirúrgico. Ou seja, a maioria deles, quando se faz um diagnóstico através de critérios não estendidos, não são passíveis de ir para um tratamento cirúrgico. Então, o objetivo atual é a gente tentar buscar essas pessoas, esses doentes com metástase, e tentar aumentar as taxas de sobrevida e de ressecabilidade. Com a união dessa terapia multidisciplinar, que envolve então a seleção adequada dos pacientes, os tratamentos quimioterápicos sistêmicos, a associação de melhores cirurgias, se conseguiu, na última década, aumentar a taxa de ressecabilidade dessas pessoas de 10% a 20% para 20% a 30%, e aumentar o tempo de sobrevida desses doentes para 35% a 50% em 5 anos, o que é um bom resultado se falando de câncer. Uma situação importante é que os critérios de indicação para a ressecção das metástases do fígado mudaram nos últimos tempos. Até não muito tempo atrás, se tinha aqui doenças de 3 a 5 lesões no fígado ou comprometimento dos 2 lados do fígado eram critérios de ressecabilidade. Atualmente não é isso que se tem como foco. A ressecabilidade se dá desde que se consiga manter pelo menos 20% do volume hepático residual, uma boa drenagem biliar, um adequado fluxo sanguíneo aferente e de drenagem e, claro, se conseguir ter uma ressecção de todas as lesões com margens negativas. Então, isso propicia um melhor resultado e que vem demonstrando que em muitas séries, em centros de referência, se consegue índices de sobrevida acima de 60% em 5 anos. O fígado ele também tem uma peculiaridade que ele é um órgão que ele pode se regenerar, há um processo de hipertrofia, onde a gente consegue então ressecar grandes áreas, se mantendo muitas vezes apenas 20% a 30% do parênquima hepático é viável para se manter uma vida adequada e saudável. É importante a gente desmistificar que a quimioterapia todo mundo vomita, que todo mundo passa mal. Não é assim. Muitas pessoas enfrentam todo o tratamento com uma baixa ocorrência de efeitos colaterais. No entanto, o tratamento ele não é desprovido de efeitos colaterais. Pode acontecer. Os mais comuns são enjoo, eventualmente vômitos, aftas, né, feridas na boca, diarreia, alguns medicamentos, principalmente essas drogas novas, essas drogas-alvo, podem dar uma reação de pele, que nós chamamos de rash acneiforme. Né? É o aspecto de umas espinhas no corpo, especialmente na face e no tronco. Alguns medicamentos podem dar uma descamação nas mãos e nos pés, deixando as mãos mais sensíveis, pode fazer fissuras. Isso se chama síndrome mão-pé. Alguns medicamentos, especialmente as drogas que atuam na vascularização do tumor, podem causar hipertensão arterial. Eventualmente, é raro, mas também pode acontecer sangramento. Ou seja, os efeitos eles são possíveis, eles são diversos, mas o que é importante é que efeitos graves são incomuns. A doença fazem 5 anos. Esse mês eu fecho 5 anos, que eu estou ainda, como me dizem, no pessoal de risco, né? Mas dizem que até 5 anos o risco é maior. E estou fechando 5 anos, graças a Deus, com uma transformação fantástica da doença. Foram 2 cânceres com metástase, intestino e fígado. Tirei 20 e poucos centímetros de intestino, um pedaço do fígado e muitos. E eu também considero que aí houve uma certa interferência do bom, ótimo trabalho
de um grande cirurgião, mas teve a mão de Deus, teve a fé, minha alimentação sempre bem temperada, eu sou um pouco exagerado na comida, né? Com isso, claro, eu fiquei uma pessoa que tem uma diabetes não grave, mas tenho que tomar remédio. Na ocasião do câncer, quando eu já mais no início, fiz 12 quimioterapias de 3 dias cada uma, bastante violentas. E quando eu comecei a pegar força, eu falei para o Dr. Joe Emerson, bom, agora eu acho que já posso tomar meus 2 dedos de vinho, que sempre bebi vinho a vida toda, agora faz quanto tempo que eu não bebo vinho? E ele me respondeu, álcool e quimioterapia eu não quero ouvir nem falar. E eu sei, mais ou menos eu lhe conheço já, ele me disse. E o senhor, se o senhor quiser chegar em casa e tomar esse pouco de vinho, o senhor até pode tomar, mas o senhor vai pagar caro. Pois eu cheguei em casa e falei com a minha esposa, o Dr. Joe Emerson me falou que se eu beber vinho, eu vou pagar caro. Mas como sou eu que pago, eu hoje vou tomar um golinho de vinho. Pois olha, é incrível, eu tomei aqueles 2 dedos de vinho, saborosos, gostosos, me senti bem em bebê-lo, mas eu não exagero não, eu fiquei uns 3 dias entre o banheiro, vômito, né, toda aquela disenteria terrível. E quem ficar doente, mesmo com câncer, ou mesmo com alguma doença assim, que leve a ele a estado terminal, não desanime não. E faça isso que, olha, se for da vontade de Deus, tranquilamente você terá uma sobrevida. E se for para ir, vamos passar o Vale da Morte. Eu já não tenho mais medo da morte não. Muitos não acreditam, mas é verdade, porque eu estive a meio passo dela e já me senti meio que me elevando e sei muito bem que não se leva a nada. Bom, para o tratamento seguro e com um baixo índice de efeitos colaterais, é sempre recomendado que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis. O que são hábitos de vida saudáveis? Uma dieta equilibrada, não beber, não fumar durante o tratamento. Após 5 anos de acompanhamento, a pessoa fica livre da doença, mas o acompanhamento tem que ser extensivo durante toda a vida, né? Os cuidados, as prevenções, o exame de rotina, o estilo de vida. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214 2677. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Congressos, cursos, descobertas, avanços, novidades médicas. Medical TV. Então, eu estive semana passada em Brasília, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Então, nós tivemos várias atualizações no campo de preenchimentos faciais, substâncias novas para volumização da face, várias novidades também no campo de laser para rejuvenescimento e para manchas. Lasers novos chegam no mercado agora para o tratamento do melasma, aquela mancha amarronada que geralmente as mulheres desenvolvem depois da gravidez. Fiz também uma atualização em tratamentos para flacidez, pensando nessa época do ano, que é a época do ano em que a gente deve começar a adequar a dieta, adequar um programa de ginástica para o verão, né? Então, dentre os tratamentos corporais para flacidez, o Vela Shape, com o qual nós trabalhamos aqui na Clínica Nova Pele, ainda é um tratamento de primeira linha. E a grande novidade do congresso foi realmente um aparelho que vem sendo desenvolvido para o tratamento da flacidez, principalmente facial. Então, esse aparelho é um aparelho de ultrassom microfocado. Nós conseguimos ver na tela do aparelho as diversas camadas da pele
pele e conseguimos entregar uma energia ultrassônica na profundidade dos tecidos. Então esse aparelho é o primeiro que conseguiu desenvolver uma tecnologia para entregar essa energia dentro da pele. Então nós conseguimos induzir a neocolagênese, o colágeno novo, um efeito lifting da pele, um efeito de melhora do contorno facial, daquele famoso acúmulo de gordura, a papada que as mulheres tanto se incomodam. Um tratamento rápido, que a princípio é apenas uma sessão, né? Sem lesar a pele, sem vermelhidão, sem outras complicações. O paciente pode receber o tratamento e ir direto retornar novamente para o seu trabalho. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: câncer de cólon e reto. A parte mais complexa do tratamento desses tumores é quando esses tumores atingem o reto, a parte mais final ou a parte de armazenamento do intestino. Por quê? Porque para a gente conseguir o que a gente chama de margens livres, se essa doença está muito próxima do ânus, às vezes a gente precisa usar um desvio do intestino, né? Ou por algum tempo, quando a gente dá um tempo de cicatrização e depois reverte, ou então em lesões maiores atingindo o ânus, a ressecção do ânus também precisa ser realizada e a pessoa pode ter que ficar com uma colostomia. Que é isso? É o intestino colocado junto à pele, onde ele não segue mais o seu curso, a gente não evacua mais, então passa a ter essa evacuação em uma bolsa que é fixada no abdômen. O uso da bolsinha está formalmente indicado quando a gente tem que remover a musculatura esfincteriana. Por quê? Você poderia remover a musculatura e colocar o intestino onde era o ânus anteriormente. Porém, o paciente não vai ter controle de higiene adequado. Quando remove o ânus, a pessoa perde o controle evacuatório, uma vez que o esfíncter, tanto o esfíncter anal, ele é removido durante a cirurgia. Então passa a não ter mais controle evacuatório. Por isso é colocada uma bolsa de colostomia, que a pessoa pode fazer a higiene um pouco com melhor qualidade, pode ter os cuidados melhor do que ficar involuntariamente perdendo fezes. Existem vários modelos, existem alguns fabricantes já consagrados e que distribuem essas bolsas para o Sistema Único de Saúde. Existe uma lei federal que prevê que o governo federal deve prover todos os pacientes que usem ostomia dessas bolsas. In the morning, when the moon is at its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water. Bom, geralmente aqui chega primeiro o familiar da pessoa ostomizada. Geralmente o paciente ainda está no hospital e ele já vem em busca das bolsas. E todo mundo é atendido independente de situação financeira, todo mundo é acolhido igualmente, todo mundo recebe os equipamentos. Aqui no CES é o único lugar em Caxias onde é distribuído o material de ostomias. O paciente é avaliado, normalmente eles chegam aqui muito tristes, deprimidos, achando que são os únicos que têm esse problema, enquanto que na realidade nós temos em Caxias do Sul 270 pacientes ostomizados. Dependendo do tipo de estoma, nós temos os tipos de bolsa. Por exemplo, estoma retraído, a gente usa a bolsa convexa. Já tem de 2 peças, aonde que a gente coloca com o uso do cinto. Então aqui é feito todo o tratamento e a gente faz o ajuste da bolsa, conforme o estômago. A imagem corporal nesse momento fica alterada diante do uso da bolsa de colostomia. Percebo também uma diferença muito grande no lidar com essa situação entre homens e mulheres. Mulheres, talvez, por estarem mais adaptadas a manusear crianças, sentem neste momento uma dificuldade sim em manusear a bolsa de colostomia, porque altera a sua imagem corporal, mas lidam melhor com essa situação. Muda e altera muito a questão da relação com a alimentação. Percebo que as mulheres emagrecem muito num primeiro momento e que após um período de adaptação
a essa nova situação, que não deixa de ser um choque, elas conseguem realmente levar uma vida normal. Homens também, mas eles levam um pouco mais de tempo, até por causa de toda a questão também relacionada à intimidade, à potência, à onipotência, no sentido de que como isso foi acontecer comigo e de querer realmente esconder um pouco mais esse quadro. Câncer. O que é câncer, né? Já há 30 anos, quando eu tive esse problema, que não tinha histórico na minha família de câncer de intestino, mas quando apareceu em mim, então vem aquela primeira pergunta, né? Por que eu? E fui para a cirurgia, só que depois, né, é que a coisa complica. E agora, o que eu faço? Né? Agora acabou minha vida, vou ter que ficar marginalizada, vou ter que ficar desamparada, né? Mas foi aí que eu conheci um grupo de apoio que já existia naquela época, através do CES, e onde as pessoas se reúnem para conversarem, discutirem problemas e saber qual é a melhor saída, como fazer. E aprendi muito, né? Aprendi que nós temos todas as possibilidades de vida. A gente, na verdade, vai se adaptando a todas as coisas. Bom, eu senti, digamos assim, no primeiro momento, uma certa dificuldade de acolher isso, como todos os colegas que também hoje são ostomizados. Nós temos a associação também aqui em Caxias. Mas eu, para dizer a verdade, eu também me orientei bastante com a leitura. Me criei uma mentalidade de dizer, bem, se isto precisa que aconteça, mas que dá para viver, e que aconteça e pronto, e de fato foi o que aconteceu. Praticamente a minha vida profissional se desenvolveu toda ela depois dessa realidade. Nós temos um grande núcleo aqui em Caxias, somos 60, 70 participantes, temos uma reunião mensal, onde nos ajudamos, nos contamos as coisas bonitas e os desafios. Sempre temos algum profissional que nos orienta também, né? Bastante tempo depois da colostomia, os pacientes têm uma qualidade de vida melhor, fazendo qualquer atividade que uma pessoa sem colostomia está habituada a fazer. Inclusive esporte, vida social normal. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. No inverno, evite aglomerações em lugares fechados e pouco arejados. Lave as mãos constantemente ou passe álcool gel para evitar que vírus e bactérias se alojem e você acabe contraindo doenças. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada, diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. Você sabia? Você sabia? Você sabia? O mel tem ação bactericida e antisséptica. Estudos mostram que é um bom coadjuvante no tratamento de problemas pulmonares e da garganta. Contém substâncias que agem como antibióticos naturais. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV. Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório,
para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. Realize, aventure-se, mas mantenha o foco. Pratique uma atividade física. Cuide-se, aprecie a natureza, desvalorize o dinheiro. Fale mais com seus amigos, troque ideias, trabalhe, divirta-se. Fumar é proibido, mas comer e beber, nem tanto. Pense no futuro, mas viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Medical TV, Medical TV, Medical TV. Tema de hoje: câncer de cólon e reto. Neste momento, nós temos uma série de estudos clínicos sendo desenvolvidos com novas armas terapêuticas. No futuro muito próximo, nós vamos conseguir, já conseguimos em alguma porcentagem de pacientes, nós vamos conseguir praticamente em todos os pacientes definir qual o tipo de terapia específica para cada caso e para cada paciente. Assim a gente consegue diminuir os efeitos colaterais e aumentar a chance de cura. No início, a partir do ano 2000, 2002 mais ou menos, foram introduzidas novas drogas, nós chamamos de drogas-alvo. Tá? Em se tratando de câncer de intestino, existem basicamente 3 medicamentos que já estão disponíveis para uso, que fazem parte do uso rotineiro que nós utilizamos no dia a dia. Eles se chamam o bevacizumab, que é comercializado sob o nome de Avastin. Esse medicamento é um anticorpo, ele age impedindo a produção de vasos sanguíneos pelo tumor. Tá? Um dos mecanismos essenciais para o tumor poder se desenvolver e poder metastatizar, que é criar depósitos, criar tumor à distância de onde ele se originou, é através da produção de vasos sanguíneos. Hoje em dia, como média, nós estamos batendo na porta dos 3 anos de expectativa de vida para quem tem um câncer avançado. Realmente ficam marcas, ficam cicatrizes, e as pessoas que passam por um diagnóstico de câncer, elas pertencem a esse clã das cicatrizes. Eu defino assim, porque realmente são situações extremas, mas que com espiritualidade, com acompanhamento psicológico, com o amor da família, a pessoa pode se sair muito bem. Nós sabemos que o diagnóstico de câncer causa um forte impacto na pessoa que recebe e também na família, né? Mas eu acredito, e a partir de experiências pessoais e de experiências da literatura, que um enfrentamento positivo da doença é uma coisa que impacta muito positivamente na qualidade de vida e talvez até no tempo de vida das pessoas. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico da doença, maior a chance de cura. Então, devido a esta situação, está indicado que todas as pessoas a partir dos 50 anos de idade busquem o seu médico proctologista para que seja realizado o exame de colonoscopia. O exame de colonoscopia é um exame onde é infiltrada uma sonda através do ânus e através de uma luz consegue-se olhar o tubo digestivo por dentro, o intestino, o cólon. E se tiver alguma alteração, essa alteração sim é retirada para análise. Com isso se consegue fazer o diagnóstico dessa doença numa fase mais precoce, tratamentos mais específicos, aumentando assim a chance de cura. Porém, é importante que as pessoas sempre pensem em prevenção em se tratando de intestino, pois é um câncer que a gente consegue prevenir em quase 100% dos casos se os exames adequados forem realizados. Como a gente pode atuar para a gente se prevenir disso? Primeiro, cuidar da alimentação, né? Então, a gente introduzir frutas e verduras, alimentos frescos, manter o intestino com um bom funcionamento, isso diminui nossa chance, bem como atividade física, ou parar de fumar, bebida alcoólica só em algumas ocasiões, né? Isso vai diminuir a nossa chance. Então, um modo de vida mais natural é propício para a gente evitar o câncer de cólon e reto.